Meu convidado hoje é o Dr. Fernando Tavares, ele é especialista em reabilitação oral e vai falar um pouco para a gente sobre os avanços da implantodontia na reabilitação oral. Tudo bem? Tudo bem, Leão. É uma satisfação grande estar aqui com você no seu programa, o qual acompanho, né, permanentemente. Né? Tive inclusive o privilégio de já ter aqui, né, sendo entrevistado o meu filho, o professor Dr. Carlos Eduardo Vieira, e eu fiquei imaginado, poxa, vai chegar o momento que Leão vai me chamar para bater um papo lá também. É uma honra tê-lo aqui. Prazer meu irmão. Ô, Fernando, como é que se deu a descoberta do fenômeno da osteointegração de titânio? Olha, Emílio, é um fato até curioso, porque na verdade quem descobriu a osteointegração foi um médico, certo? O professor Brannemark. Ele estava fazendo uma pesquisa para aferir a quantidade de circulação sanguínea na medula de um coelho. Então pegou a tíbia de um coelho e injetou um dispositivo, colocou um dispositivo, instalou, para fazer essa aferição da quantidade do fluxo sanguíneo. O detalhe é que quando ele foi remover esse dispositivo, ele não saiu porque ele estava ósseo integrado. Então daí a descoberta da osteointegração, que se deu há mais de 50 anos, e isso revolucionou não só a odontologia, como a ortopedia de um modo geral, né? Porque veio então a descoberta do titânio comercialmente puro, que é utilizado hoje, e o fenômeno da osteointegração não se discute mais nas áreas tanto médicas quanto odontológicas. Hoje o que se discute muito na odontologia, de modo especial, é a questão da estética sobre implante. Antigamente se usava muito outros materiais e fazia um osteólise, né, que a gente chamava. Você botava um parafuso, às vezes até com outro material que não fosse o titânio, e aquilo ali com o tempo havia um desgaste daquela rosca. Isso. Porque a liberação de eletrólito ia fazendo com que houvesse uma absorção no osso. Exatamente. Né? Na verdade, com o titânio, isso aí foi eliminado. Né? Porque aquele material não era biocompatível, né? Então havia naturalmente uma rejeição por parte do organismo. Né? Aí o pino, a coisa afrouxava. Exatamente. Quais são os tipos de avanço da implantodontia que ela trouxe para a clínica odontológica, assim, de uma maneira geral? Olha, Leão, falar de odontologia hoje, sem falar de implantodontia, é quase que não falar de odontologia. Porque a implantodontia ela surgiu para revolucionar de fato o trabalho do reabilitador oral. Antigamente, ainda hoje há quem faça, né? Em situações onde o paciente não aceita o implante ou por qualquer motivo não queira, mas antigamente se falava naquelas pontes fixas, onde se desgastavam elementos dentais vizinhos para colocar suspenso um elemento dental ausente. Hoje, você faz um implante naquele espaço, né, entre dois dentes, sem precisar desgastar dente nenhum. Né? Como hoje também já muito se substitui as próteses faciais removíveis, aquelas que usam os grampinhos, né, por implantes em segmentos posteriores, que a gente chama de extremos livres. Né? Então, o paciente deixa de usar a prótese móvel e passa a utilizar prótese sobre implantes. Cada um dente individual ou o bloco todo? Hoje em dia você pode fazer cada um dente individual, porque houve uma evolução substancial também no contexto, né, da arquitetura, diria assim, dos implantes. Então, hoje existem implantes do tipo que a gente chama cone Morse, que permite você individualizar dente a dente. Para ter uma articulação na arcada completa. Para poder usar fio dental, para ter mais conforto. Né? Um paciente que tenha perdido todos os dentes pode receber implantes e voltar a ter todos novamente? Pode. Tanto pode ter todos unitariamente falando, como pode ter todos no procedimento que a gente chama de protocolo fixo.
onde você põe 5 implantes na mandíbula, 6 implantes na maxila, e aí você tem uma barra metálica e sobre essa barra você coloca todos os dentes. Uma base para colocar tudo. Isso. Se por acaso essa arcada, tanto da maxila como da mandíbula, tiver havido uma reabsorção óssea grande, como é que vai fazer para fixar isso aí? Pronto. Então, houve também uma evolução substancial no contexto dos biomateriais, né, para a enxertia óssea, o que permite ao reabilitador, né, ao implantodontista, fazer a utilização desses biomateriais, quer sobre a forma particulada, quer sobre a forma de blocos, fazer um tempo inicial cirúrgico para enxertia óssea e depois um tempo novo cirúrgico para instalação dos implantes. Há situações em que é possível se fazer simultaneamente a enxertia e os implantes. Mas com carga imediata? Normalmente, a carga imediata só se processa quando há disponibilidade óssea por parte do paciente e não necessita da enxertia, e quando você tem um bom travamento cirúrgico, porque você sabe que o momento clínico é soberano, né? Quando você tem um travamento cirúrgico bom dos implantes, aí você pode fazer a carga imediata, né? Ô Fernando, qual é o material que se usa para fazer esses implantes? É o titânio comercialmente puro. Mas do dente? O dente em si, uma vez osso integrado, o cilindro que a gente chama, né? Porque na verdade o implante substitui a raiz do dente, né? Então aí você pode utilizar ou o metalo cerâmico, o elemento dental, o dente em si, a coroa, como se diz, ser metalo ou cerâmica, que é uma mistura de metal revestido por porcelana, ou pode ser cerâmica pura, onde você já faz a infraestrutura com porcelana pura e aplica depois a porcelana sobre a porcelana. E a durabilidade disso é mais forte do que o dente mesmo, segundo dizem? Eu costumo dizer assim, muita gente pergunta, isso é para a vida toda? Aí muitas vezes eu brinco e digo, eu não sei quanto tempo você vai viver, mas em princípio, se o paciente mantém os cuidados, que aliás ele já deveria ter mantido, desde quando Deus deu a dentição natural dele, né, ele vai ter dentes para o resto da vida. Entendeu? Me diga uma coisa, em que fase encontra o Brasil dentro do contexto geral disso? Já que a gente sabe que a odontologia brasileira é uma das pioneiras, se não for tida como a melhor do mundo, né? É verdade, Leão. Olha, e eu posso afirmar com todas as letras que no contexto da implantodontia, a evolução da indústria nacional, aliás, não só na implantodontia, mas como nós estamos falando de implantodontia, né, os implantes nacionais hoje não deixam, né, a desejar para nenhum implante importado. Todos nós que temos mais de 20 anos de implantodontia, quando começamos fazendo implantes importados. Com o advento e a melhora substancial da indústria nacional, a grande maioria, eu diria que mais de 90% dos implantodontistas brasileiros utilizam implantes nacionais. Porque o que um bom implante precisa ter é uma boa resolutividade protética. É como disse a você, não se questiona mais o fenômeno da osseointegração. Se questiona a resolução protética sobre o implante. A estética do que a estética sobre o implante. E nisso aí eu acho que é onde se destaca mais o brasileiro, né? Sim. É a habilidade mais dos profissionais brasileiros do que até mesmo do material. Exatamente. Uma coisa eu acho que puxou a outra, né? Exatamente. Ô, Fernando, e quem quiser lhe procurar para fazer um implante ou outras coisas que eu sei que você faz bem feito dentro da odontologia, vai lhe achar onde? Olha, Leão, hoje nós temos um instituto que nós criamos já há mais de 10 anos, que é o Instituto Tavares Vieira, o ITV, né? E as pessoas que quiserem ter acesso ao ITV poderão inclusive fazer seus implantes nos nossos cursos de especialização, né?
telefonar para o 3268 1568 ou acessar o e-mail itvsecretaria@hotmail.com. Nós aqui do programa Medicina Estética agradecemos, Fernando, a sua participação e pedimos para você em casa que não saia daqui, que logo mais voltaremos com outro bloco do programa Medicina Estética. Tudo bem, Ana Carolina? Tudo bom? O que é que você deseja? Eu desejo diminuir um pouco os seios, porque está incomodando muito minha coluna no estudo, como eu passo muito tempo escrevendo também. Está incomodando um pouco a coluna. No período pré-menstrual dói, não? Dói. Tem muita dor e que área mais ou menos? Antes. Nessa, na lateral. Isso. Quantos anos você tem, Ana? 22. 22. Você tomou uma pílula anticoncepcional? Não. Nunca tomou? Já tomei anteriormente, acho que foi uns 2 anos. Já fez algum tipo de tratamento para ver se parava a número de crescer? Não? Não, nenhum. Na verdade, foi devido a um tratamento antialérgico. Que começou a ter esse crescimento. Isso. Na família não tem ninguém não, assim, que tenha uma bem grande. E na sua família tem algum caso de câncer de mama? Não. Tem não? Você, quando criança, teve alguma doença grave, hepatite, pneumonia? Nenhuma. Ok. Vamos dar uma examinada para ver como é que é a sua mama e o que é que a gente pode fazer para no sentido de lhe dar um conforto maior através da cirurgia. Certo. Você vê que é bastante pesado. E a mama que apesar de estar caída, ela é dura. Mas você está com um pouquinho de sobrepeso. É muito importante que você perca aí pelo menos na faixa de uns 5 a 6 quilos, para que você, depois de operado, não se entusiasme com o volume da mama mais bonita e perca. Isso vai fazer com que ela fique flácida. E você, logo que tiver terminado o regime, aí você faz esse exame, porque depois de perder 5 ou 6 quilos, essa modificação do peso sua vai dar uma alteração na parte de hematometria, na parte de proteína, na parte do exame de uma maneira geral. Então, aí, logo que está perdido o peso, você faz os exames e retorna para que a gente possa organizar e marcar a sua cirurgia, tá ok? Ok. Olá, tudo bem? De volta? Volta. Como é? Me trazer os exames. Exame, perdeu o peso, tudo direitinho? Perfeito. Então, ok, vamos lá, ver se está tudo certo. Viu? Os exames estão prontos? Não, tudo ok. Eu pareço cardiológico, porque os exames, né? Tudo certo. Alguma pergunta sobre a cirurgia? Não, obrigado. Já sabe, tudo certo? Já, tudo ok. Então tá agora. Estou lhe aguardando no hospital agora, viu? Certo, até Tá a bom? volta. Tá, se Deus quiser.
Não, A gente hoje está com quanto tempo de operado? um mês. Já está liberado para dirigir. Viu? Que bom. Então, e aí, gostou? Amei. Tá ótimo. Tá beleza, né? Foi o que você esperava mesmo. Foi sim. Tá mais confortável para andar, roupa, essas coisas todas. Sim, até o estudo, a coluna ainda deu uma melhorada. Sim, certo. Mas incomodava muito a coluna. Incomodava. E agora não está incomodando mais. E à medida que for passando o tempo, você vai se liberando já. Mas já liberei você para dirigir, mas vou liberar você também para fazer exercícios físicos. Que aí vai dar uma barriga que não aparecia, agora está aparecendo, né? O peito não deixava. O peito Verdade. aí você com o exercício vai ajudando a ir derrubando essa barriga mais, para melhorar o resto do corpo, tá certo? Tá certo, Foi um obrigada. prazer ter lhe operado. Eu espero ter lhe feito feliz. Foi feliz demais. Certo. A minha convidada hoje é a doutora Juliana Fontan, que é preceptora do Serviço de Dermatologia na área de cosmiatria do INIP e que vai contar para a gente hoje sobre rejuvenescimento e principalmente o MD Codes. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, boa noite, Leão, doutor Leão, obrigado pelo convite. Nós agradecemos a sua participação e esperamos que você traga alguma coisa de nova para nosso telespectador, enriquecendo ele com a sua sabedoria. Juliana, o que é o método MD Codes de rejuvenescimento? Você pode explicar para nós? A técnica MD Codes é uma técnica que foi criada por um cirurgião plástico também brasileiro, que é o Dr. Maurício Timaio. E essa técnica é uma técnica de rejuvenescimento à base de preenchimento de ácido hialurônico para um efeito lifting. Então, na técnica, ela mapeia o rosto para pontos estratégicos, onde a gente pode modificar, injetando o ácido hialurônico nesses pontos estratégicos, a gente alcança um efeito lifting. Então, antes da técnica, injetávamos, por exemplo, o ácido hialurônico em linhas de expressão no sulco e tínhamos uma melhora do sulco, mas não alcançávamos um impacto importante no rejuvenescimento, porque, por exemplo, a bochecha continuava caída. Então, hoje, com a técnica, a gente injeta em pontos estratégicos da face, por exemplo, na região desse ossinho aqui, o zigomático, e a gente consegue um lifting da bochecha, amenizando, por consequência, o sulco nasogeniano, que é esse bigode chinês, né, famoso. O que é o procedimento cirúrgico? O que é que envolve ele? Então, essa técnica não é bem um procedimento cirúrgico, né? Não é um procedimento minimamente invasivo, realizado no consultório médico. Então, é com injeção de ácido hialurônico, nesses pontos que eu falei estratégicos, para alcançar um efeito lifting. Então, não tem cortes, né? O paciente é um procedimento relativamente simples e sem riscos, e o paciente pode retornar às suas atividades praticamente imediatamente após. Quais são os ácidos usados nesse processo? Então a gente utiliza ácido hialurônico, né? Com uma tecnologia mais moderna que a gente consegue alcançar até uma duração maior. Qual seria essa duração? A duração do ácido hialurônico aplicado de forma tradicional dura em torno de 1 ano. Na técnica do MD Codes, o ácido hialurônico ele é posicionado preferencialmente em pontos acima do osso, então pontos supraperiosteais. Nessa localização, a gente consegue que a duração do efeito seja bem maior. A gente pode falar aí em 2 anos de duração do efeito de ácido hialurônico. Há alguma restrição para alguma pessoa que seja alérgica a esse ácido? O procedimento ele tem contraindicação, como qualquer outro procedimento à base de ácido hialurônico, para paciente gestante, na amamentação também é uma contraindicação, e também para pacientes que tenham doenças tipo lúpus, são colagenoses em doenças em atividade. Doença autoimune, né? Doenças autoimunes seriam contraindicação. Juliana, me diga uma coisa, e esse ácido, ele pode ser substituído por alguma outra substância, não? O ácido hialurônico, hoje em dia, ele tem uma tecnologia com essa duração de efeito
grande, né, de em torno de 2 anos, e por isso a gente prefere usar o ácido hialurônico, mas pode ser feito com a base de gordura, né? A preferência do ácido hialurônico é porque fica mais fácil, mais prático e a gente consegue essa duração maior de 2 anos. O custo do ácido não é muito elevado, não? Essa técnica não é uma técnica que a gente usa 1 ou 2 ampolas, então é uma técnica que usa-se mais ampolas para conseguir esse efeito lift e não é um procedimento tão acessível pensando em quantidade de ampolas. Porém, a gente não precisa fazer todas as ampolas indicadas numa única sessão, então é muito comum a gente otimizar o tratamento. Começar, por exemplo, eu costumo dizer para os meus pacientes que o paciente não envelheceu de um dia para a noite, então também a gente não precisa rejuvenescer tudo de uma vez, da noite para o dia. Então a gente começa trabalhando, por exemplo, o terço médio, que é importantíssimo para a sustentação da face. Então eu começo aí com 3 ampolas, por exemplo, e numa outra sessão, após alguns meses, a gente pode trabalhar o terço inferior. Já que a gente está falando de uma duração mais prolongada de 2 anos, a gente consegue fazer essa estratégia, né? Essa modulação toda. E você pode fazer uma programação prévia disso? Existem alguns programas de computação que você possa saber exatamente, colocando aquela quantidade naquele ponto 1, 2, 3, o que você escolha, qual o efeito que você vai ter naquele paciente? A gente consegue predizer, né? Cada paciente é único, mas a gente, por exemplo, nessa região, uma região muito procurada, que é geralmente a primeira área que a gente faz, é essa região da malar e zigomático, né, que é a bochecha e esse ossinho aqui zigomático. Então, quando a gente preenche nesses pontos dessa região, a gente consegue que você tenha um lift de bochecha e ameniza tanto esse suco, o bigode chinês, quanto essas linhas de marionete, que essas ruguinhas, você botando nesses pontos estratégicos do terço médio da face. E por aí vai. Por exemplo, o preenchimento de mento, a gente tem o mento, que é o queixo, né? É impressionante como ele pode dar uma harmonia e um embelezamento na face. Então, quando a gente preenche o mento, a gente consegue alongar a face, melhorar a papada e até valorizar os lábios. Existe alguma idade mínima para se realizar esse procedimento? Não existe uma idade mínima, mas o procedimento é indicado para os primeiros sinais de flacidez da face. Então isso pode acontecer, por exemplo, já aos 30 anos. Então aquele paciente que já começa a botar o dedinho assim na frente do espelho, que sente que tem uma flacidez, aí a gente já começa a utilizar a técnica. Não necessariamente, claro que esse paciente com 30 anos a gente vai usar menos pontos, então vão ser menos ampolas, né? Mas já vai ter um efeito preventivo de sustentação da face. Tudo tem que procurar uma pessoa que seja realmente qualificada para fazer. Especialista, isso é muito importante. E quem quiser achar essa pessoa qualificada, para lhe encontrar, vai lhe encontrar onde? Eu vou dar o contato da minha clínica, é a clínica Dona Pele, o telefone é 3032 3399 e o meu Instagram é doutora Juliana Fontan. Juliana, nós do programa Medicina Estética agradecemos a sua participação. Muito obrigada, doutor Leandro, colaboração pelo convite. valiosa aqui para a gente, e pedimos a você em casa que não saia daqui, que logo mais estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. A abdominoplastia é uma cirurgia que não é feita com fins de emagrecimento. Ela, como eu disse, é só para reposicionar o que ficou fora do lugar. É uma cirurgia onde a indicação dela é muito mais para as mulheres, mas hoje, com o advento das cirurgias de redução de peso, as gastroplastias, se realiza também bastante em homem. E na cirurgia do homem, a abdominoplastia tem que ser bastante cuidadosa, porque a respiração do homem, por ele não fazer a gestação, ela é muito mais abdominal. E se você aperta muito isso na retirada tanto da pele e da gordura, como na aproximação da musculatura dos retos abdominais, você pode fazer com que a respiração do homem fique comprometida. E isso leva a insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca e pode levar inclusive até à morte. Então é uma cirurgia que você deve fazer quando há sobra de tecido. Quando você vai para puxar, apertar muito, ela pode ser de risco, principalmente no homem.